Os primeiros guindastes foram inventados lá na Idade Antiga pelos gregos e eram movidos por pessoas e até mesmo por animais, como os burros de carga. Estes guindastes eram fabricados de madeira e somente com o advento da Revolução Industrial eles passaram a ser fabricados em aço ou em ferro fundido. Mas você deve estar se perguntando, o que os guindastes têm a ver com a história e principalmente com a física? Pessoal, é nessa aula que nós vamos entender o processo que o guindaste passou à medida que a sociedade foi se evoluindo, como tudo na vida acontece. Nesta aula, nós vamos estudar sobre as máquinas simples. Estas máquinas simples têm o mesmo princípio, que é o princípio da alavanca. Vamos entender isso nesta aula? Então vamos lá. Uma boa aula. Sabemos que a evolução da nossa sociedade, ela vem caminhando e a história, para facilitar esse estudo, dividiu em alguns períodos. Nós temos a pré-história e a história propriamente dita. E a pré-história, ela é dividida em duas partes, na Idade da Pedra e na Idade Média. Vamos entender como que se deu a evolução dessas ferramentas utilizadas por nossa sociedade desde a antiguidade até os dias de hoje, onde temos máquinas mais sofisticadas, como estes guindastes e gruas que nós falamos no início da aula. Temos então a Idade da Pedra, dividida no período Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Vamos entender cada uma das ferramentas em cada tempo. O período Paleolítico, há mais ou menos 2,5 milhões de anos antes de Cristo. Ali, nós encontrávamos as primeiras rochas afiadas, que eram as ferramentas olduvaienses. Encontramos também machado de mão, cutelo e a picareta de rocha. Eram as ferramentas auxelianas, obtidas de lascas de números de rocha, trabalhadas com algo mais macio que a rocha. Temos também as lâminas de corte, que era da indústria aurignaciana. O formato das lâminas permitiu prendê-las a um cabo, proporcionando um efeito de alavanca, e assim com maior eficiência. Percebemos então que as alavancas já existem desde a antiguidade, só que de uma forma mais rústica, mais rudimentar o seu processo de fabricação. Temos também o período Mesolítico, onde nós temos microlâminas pequenas e afiadas. Elas eram feitas de rocha moldadas em formato de triângulos alongados ou em outras formas. Nesse mesmo período aparecem o machado e o cinzel de rocha, foices de madeira ou osso. Essas ferramentas eram produzidas por meio de polimento, com acabamento requintado, mais eficientes e mais fáceis de afiar. Isso, pessoal, por volta de 11.000 anos antes de Cristo. Depois vem a Idade dos Metais, ainda na pré-história, como eu falei. Nós temos o período do cobre, 3.500 anos antes de Cristo. Nesse momento se deu a invenção da roda. A roda foi inventada possivelmente na Mesopotâmia, onde atualmente fica o Iraque. Inicialmente, não se pensou na roda para colocar em veículos, como bicicletas, como automóveis. Fora de cogitação, né, pessoal? Há 3.500 anos antes de Cristo. Mas você pode perguntar, mas por que então inventaram a roda? Inicialmente, a roda era utilizada para fabricar utensílios de argila, na famosa roda de oleiros, que você conhece. Até hoje ela é utilizada. Só que, como a gente falou, a sociedade ela vem buscando avanços tecnológicos. E hoje nós temos rodas de oleiros elétricas.
Vem em seguida a Idade do Bronze, onde surgem os primeiros machados fabricados na Mesopotâmia, a partir da fundição de metais, inicialmente o cobre e em seguida o bronze. Já na Idade do Ferro, há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, surgem as primeiras máquinas simples. A primeira é a picota. E o que seria a picota? A picota trata-se de uma máquina simples, baseada no princípio da alavanca, para retirar água de poços. Atualmente, tem localidades que ainda utilizam a picota. Ainda 500 anos antes de Cristo, surge o parafuso. Esse parafuso trata-se de um plano inclinado em formato helicoidal, inventado para fixar objetos. Aí passamos para o período da história propriamente dita, dividida na Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Na Antiguidade, há mais ou menos 200 anos antes de Cristo, o matemático grego Arquimedes descreve o princípio da alavanca. Ele teria inventado a associação de polias e utilizado esse dispositivo para mover um grande navio. Ele também inventou o parafuso de Arquimedes, um dos primeiros dispositivos para bombear água de um terreno mais baixo para outro mais alto. O engenheiro Bizâncio também descreve uma forma primitiva do acoplamento entre corrente e roda dentada, usada hoje em bicicleta. Bizâncio também descreveu aquilo que seria o primeiro sistema de engrenagens da história. Já na Idade Média, pessoal, é inventada a catapulta. Apesar de não ser a primeira catapulta da história, ela se destaca por aplicar o princípio da alavanca para dar grande velocidade a um projétil por meio de um contrapeso. Já na Idade Moderna, é descoberta a primeira máquina a vapor, isso por volta de 1698, já depois de Cristo. Essa máquina foi projetada para bombear água de minas de carvão. Já na Idade Contemporânea, mais ou menos 1891, é inventada uma correia para o transporte de carvão e minério. E já bem mais nos dias atuais, 1908, um empresário americano ele descobre o primeiro braço mecânico. Já mais recentemente, um empresário americano descobre o primeiro motor a combustão de gasolina. E em 1962, ainda mesmo nos Estados Unidos, é fabricado o primeiro braço robótico. Os guindastes, eles possuem um sistema de roldanas e cabos que possibilitam a movimentação de corpos pesados, de uma forma que a gente consiga elevá-los exercendo menor força sobre eles. Em outras palavras, para eu erguer um bloco de 1 tonelada, ou seja, 1000 quilos, eu não precisaria chamar várias pessoas para me ajudar. Bastava um guindaste para conseguir fazer com que esse bloco fosse erguido do lugar. Existem alguns guindastes que recebem nomes especiais, são as gruas. Agora, qual a diferença do caminhão guindaste para as gruas? O caminhão guindaste, se você observar bem, ele ocupa um pouquinho mais de lugar, né? As gruas, elas têm apenas aquela haste, né, que é a base principal, com um sistema de roldanas e cabos capaz de liberar aquele lugar ao seu redor. Eles são mais voltados para as construções, as grandes construções civis, né? De edifícios, de estádios de futebol, como a gente tem visto aí nos dias de hoje, né? Diversas máquinas modernas são compostas por essas partes que utilizam os princípios físicos descobertos há muito tempo atrás, como eu falei lá na Idade Antiga, como estes próprios guindastes, roldanas, sistemas de cabos e polias, os planos inclinados, parafusos e alavancas. Estes equipamentos são denominados máquinas simples. Vamos entender um pouquinho do processo de evolução dessas ferramentas e equipamentos. Sabemos lá da história que existem períodos de evolução da nossa sociedade. Tem a pré-história e a história propriamente dita. A pré-história ela é dividida em Idade da Pedra,
e idade dos metais. Vamos entender um pouquinho da evolução de tipos de ferramentas que deram origem aos famosos guindastes e alavancas que a gente estava falando. Visto então todo esse processo de desenvolvimento das ferramentas e máquinas simples, até os dias de hoje, vamos para o estudo propriamente dito destas máquinas. Imagine, pessoal, que você tenha castanhas do Pará e que você quer comê-las. Mas para comer essas castanhas, você precisa quebrar essa casca, que é uma casca dura, onde a castanha está ali dentro. Imagine que ao seu lado você tem um martelo e uma rocha grande, com um tamanho que caiba na palma da sua mão. O que você faria? As duas ferramentas servem e te atendem bem. Só que uma delas você vai ter uma maior facilidade para quebrar as cascas dessas castanhas. Se você utilizasse a rocha para quebrar a casca, ela atingiria a castanha na mesma velocidade que a sua mão, pois nesse caso você teria que segurá-la diretamente nas mãos. Isso exige a aplicação de uma força para movimentar a rocha com rapidez suficiente para quebrar a casca. Já com o martelo, ao segurar essa ferramenta pelo cabo e fazer um movimento na direção do alvo, a cabeça do martelo realiza um movimento em um arco maior que o da sua mão. Isso faz com que ele atinja o alvo a uma velocidade maior que a da sua mão. Portanto, para produzir o mesmo efeito no alvo, a força aplicada no martelo é menor. Trata-se do efeito de uma alavanca. Com esse exemplo, nós percebemos que a utilização de máquinas simples no nosso dia a dia facilita a execução de várias tarefas, aplicando uma menor força ou alterando a direção e o sentido dessa força aplicada. A seguir, estudaremos diversos tipos de máquinas simples, como as rodas e polias, as alavancas e o plano inclinado. Já vimos que a invenção da rota data de 3.500 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia, e a sua invenção, primeiramente, se deu para fabricar objetos de argila. Esse objeto representa um grande passo para a evolução da tecnologia, contribuindo não apenas para uma cerâmica de melhor qualidade, mas também para o princípio geral de aplicação da roda nos transportes e máquinas. Algum tempo depois da invenção da roda, foram encontradas evidências dos primeiros veículos com rodas. Também na Mesopotâmia foram descobertos vestígios das primeiras carroças com rodas de madeira maciça. Outra aplicação que pode ser ressaltada é a roda d'água. Esse equipamento usa o movimento da água para girar uma roda, que por sua vez movimenta moinhos de grãos ou bombas d'água. A transmissão de movimento é feita por engrenagens, também chamadas rodas dentadas ou polias, que se conectam umas às outras. Dessa forma, o movimento da roda da água pode ser transferido alterando-se a direção da rotação, de vertical para horizontal, por exemplo. Dessa forma, o movimento da roda d'água pode ser transferido alterando-se a direção da rotação, o sentido e a velocidade desta rotação. A transmissão de movimento entre polias pode se dar de duas formas: pela associação coaxial de polias ou pela associação periférica destas polias. Vamos entender isso melhor. Na associação coaxial, as polias são conectadas a um eixo comum, de modo que todas girem junto ao eixo. Já na associação periférica, geralmente as polias são conectadas por correias ou correntes. No caso de engrenagens, a associação é feita pelo contato direto. As polias também podem ser utilizadas para transmitir força através de cabos ou correias. Vemos aí nas imagens mastros de bandeiras, equipamentos de ginásticas, nos barcos, nos elevadores, guindastes e persianas. Nesses casos, as polias podem ser classificadas em fixas ou móveis, o que altera as características de sua funcionalidade. E as alavancas, hein? Quem nunca trocou um pneu de carro?
A chave de roda, utilizada pelo mecânico, atua como uma máquina simples, conhecida como alavanca. As alavancas são geralmente constituídas de uma barra rígida que gira em torno de um ponto de apoio fixo, chamado fulcro. No exemplo anterior, o fulcro da alavanca coincide com o parafuso. A vantagem de utilizar alavancas é reduzir a intensidade da força que você vai ter que aplicar para desenvolver alguma tarefa, como, por exemplo, remover a roda de um carro. Em uma alavanca, devemos considerar duas forças: a força aplicada ou a força potente e a força de resistência da carga, ou simplesmente força resistente. É muito importante a gente sempre observar o tamanho do braço dessa alavanca. A distância entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força potente recebe o nome de braço de potência, enquanto a distância entre o ponto de apoio até a força resistente é denominada braço de resistência. A condição de equilíbrio de uma alavanca é dada por essa formulinha aí. Essa relação matemática representa a vantagem mecânica das alavancas. E quais são os tipos de alavanca? Existem três tipos de alavanca. Uma alavanca interfixa é caracterizada por possuir o apoio entre as extremidades nas quais as forças são aplicadas. Alguns exemplos de alavancas interfixas são a tesoura, o alicate e a gangorra. No caso da alavanca interpotente, o ponto de aplicação da força potente se localiza entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força resistente. Nessa alavanca, a intensidade da força potente pode ser maior que a intensidade da força resistente. São exemplos de alavancas interpotentes o pegador de gelo, pegador de macarrão, pinça e a vara de pescar. Já na alavanca interresistente, o ponto de aplicação da força resistente fica entre o apoio e o ponto de aplicação da força potente. São exemplos de alavancas interresistentes a carriola, que é o carrinho de mão, o espremedor de alho, o abridor de garrafas e o quebra-nozes. O plano inclinado é definido como uma região com uma inclinação em relação à direção horizontal. O início e o fim do plano inclinado estão em alturas diferentes. É isso aí, pessoal. Agora, em sala de aula, vamos aprofundar o nosso conhecimento. Vamos fazer exercícios e atividades para solidificar o nosso aprendizado. Um grande abraço e até lá!